Então, dando continuidade, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a biomecânica muscular, que é um dos temas de estudo da biofísica. A biomecânica muscular, ela normalmente é entendida em associação com a parte óssea, né? Então, por isso que a gente coloca nessa sequência. Bom, as primeiras considerações que a gente deve fazer a respeito da biomecânica é do funcionamento do músculo. Vocês vão ter na fisiologia um conhecimento mais específico, mais aprofundado sobre o tecido muscular, né, e as questões bioquímicas que estão envolvidas no processo de contração. Uma parte mais micro, e aqui a gente se dedica na parte mais macro do conhecimento dessa área. Então, a principal propriedade básica, né, do músculo, ele é um tipo de tecido que desenvolve tensão de forma ativa. Então, o tecido muscular, ele proporciona postura, né, mantém a gente equilibrado, né, movimentação do corpo, e também tem uma função que a gente normalmente negligencia, mas é uma função muito importante, que é a absorção de choques. O músculo ele protege a parte interna do corpo, protege os órgãos vitais, né, porque ele tem a função também de absorção de choque. As principais propriedades desse tecido é a capacidade de se estender, ou seja, a extensibilidade, né, onde ele pode se estirar, e, por consequência, a propriedade de elasticidade, que é exatamente a capacidade dele estirar e de voltar ao formato normal. Né? Ele tem aí essa função elástica, o próprio nome já diz, é como um elástico que a gente estira e ele volta ao formato original. Certo? Outra propriedade é a capacidade de responder a um estímulo. Né? No caso aí, isso é denominado de irritabilidade. Essa resposta ao estímulo é a capacidade de contrair, né, quando é aplicado nele um estímulo elétrico, conforme a gente já viu, né, nos biopotenciais. O músculo ele é um tecido excitável, né, é um tecido capaz de desencadear potencial de ação, e no caso da célula muscular, esse potencial de ação resulta numa contração, né, contração muscular. E a principal função do músculo, no caso, sua principal propriedade, é a capacidade de desenvolver tensão, né, que a gente conhece mais pela capacidade de encurtar, né, de tamanho. É exatamente essa tensão que permite toda a movimentação do corpo. Né. Os músculos eles podem ser classificados de dois tipos. Né? O tipo de contração que um músculo trabalha, ela pode ser chamada de isométrica, né? Quando, como o próprio nome diz aqui, você não tem variação do comprimento, certo? Portanto, você não tem um trabalho físico, né? A resultante força versus deslocamento é zero, né? Mas a contração isométrica ela é uma contração importante por ela proporcionar, né, a manutenção de um estado. Então, por exemplo, você tem, está segurando aqui uma esfera, uma bola, né, e o teu bíceps braquial ele está realizando uma contração isométrica, ou seja, ele não muda de comprimento, né, mas ele, com essa contração isométrica ele consegue sustentar um peso. Né. O nosso equilíbrio no corpo de ficar em pé, ele é resultante de processos de contração isométrica. Se você ficar em pé e imóvel, você não tem alteração do comprimento do músculo. Mas essa concentração, ela proporciona a manutenção de um determinado estado. No caso, a manutenção da sustentação. Você fica em pé graças à contração isométrica. Então, a contração é importante. Já a contração isotônica é a contração que há a realização de trabalho. Certo? Ou seja, você tem um deslocamento e, portanto, você tem, né, apenas a manutenção do tônus, né, a dureza do músculo permanece estável, mas você tem uma alteração de comprimento. Então, são as contrações, por exemplo, que você pode desenvolver um processo de flexão. Né? Então, aqui o indivíduo fazendo exercício de bíceps, né, você vê que o músculo ele tem, né,
uma variação do seu comprimento, portanto, ele está realizando uma tensão, né? Ele está encurtando e está proporcionando a realização de um trabalho, uma vez que você tem um deslocamento, né, de uma área para outra, portanto, não é nulo. Então, esses são os dois tipos de contração. Em geral, se considera o estudo das contrações do tipo isotônica, por ser a contração que proporciona movimento, né, e deslocamento do corpo. A contração no músculo, seja ele no músculo esquelético liso ou cardíaco, né, ele é desenvolvido, né, internamente na microestrutura do tecido muscular a partir do deslocamento de fibras proteicas, né, principalmente actina e miosina, e esse deslocamento dessas proteínas umas sobre as outras, né, numa uma microestrutura chamada de sarcômero, é que proporciona esse encurtamento, né, do tecido muscular. Isso aí a gente não vai entrar em detalhes, porque isso aí é alvo de discussão da disciplina de fisiologia. Lá na fisiologia vocês vão ver isso com mais detalhes, ok? Bom, então a gente tem, graças à tensão desenvolvida pelos músculos em movimentos contraídos, a gente tem a proporção, a possibilidade de gerar, né, movimentos sincronizados, né, ou de modo que você consiga se deslocar, como a gente está vendo nessa imagem aqui. A gente usa o termo agonista, né, quando você tem uma contração que proporciona um movimento de um segmento corporal, e a gente chama de antagonista quando a contração ela gera uma ação exatamente oposta, né, ao agonista. Então ela é uma tensão que a gente chama de excêntrica. Né, a gente tem como exemplo aí nessa imagem os quadríceps e os isquios tibiais, que são antagônicos. Quando um está se contraindo, o outro está relaxado e vice-versa. Então, basicamente, todos os nossos membros, a gente tem musculatura responsável por proporcionar extensão e a gente tem um antagonista que vai proporcionar a flexão. Então, esses são os principais tipos de movimentos que o corpo desenvolve. Essa contração ela é coordenada pelo sistema nervoso central de uma forma geral. Existe um controle automático, né, em que você não pensa para realizar movimento, como, por exemplo, quando você pisa num prego, você vai ter imediatamente uma movimentação na musculatura da sua perna, do seu pé, para que você retire o pé daquele prego, né, e não sinta dor, e não danifique mais o tecido. E isso é uma reação automática, não precisa ir para o seu cérebro para que você pense, eita, furei meu pé, tem que tirar o pé dali de cima do prego. Você não tem necessidade disso, né? Então você tem uma reação automática, esse arco, né, de reação acontece diretamente na medula espinhal. Então você tem a ação aí de músculos agonistas e de músculos antagonistas que podem fazer uma movimentação automática sem necessariamente você pensar a respeito. É claro que você pode, né, proporcionar uma contração pensada, você pode querer fazer um movimento, e aí você faz esse movimento. Mas sempre de modo a equilibrar, né, a intensidade de contração dos músculos agonistas e antagonistas, de modo que você consegue, dessa forma, ter uma movimentação ou ter uma contração muscular fina, né, controlada, né, e precisa. Isso aí a gente tem, no caso, o extremo da precisão, a gente tem os artistas, né, os indivíduos que pintam, os indivíduos que tocam guitarra, né, que tocam piano, que fazem, digamos assim, movimentos bastante precisos e sensíveis, né, alguns trabalhadores, né, que trabalham com microeletrônica, com coisas que exigem movimentos finos e precisos. Então, tudo isso graças, né, a tanto um automatismo, né, quanto a um controle da intensidade das contrações dos músculos. Bom, para a gente ter uma ideia aqui rapidamente, o músculo é capaz de desenvolver uma intensidade de força muito grande, né?
já se sabe que, de uma forma geral, em média, os músculos eles têm a capacidade de desenvolver 90 newtons para cada centímetro quadrado de área transversal do músculo, né, um corte transversal. Então, se você pegar, por exemplo, um músculo que tem uma área transversal aí de 10 centímetros quadrados, né, então você vai ter só nesse músculo, nessa área de secção, uma força de 900 newtons. Hoje em dia, a indústria da robótica tem tentado desenvolver robôs que se movimentam por uma espécie de músculos artificiais, né? Uma vez que tem se aumentado o controle eletrônico, especialmente por parte da inteligência artificial, então os servomotores que normalmente eram utilizados nos robôs antigos, eles estão sendo substituídos por músculos artificiais. E quando esses robôs têm, digamos assim, sua estrutura humanoide, ou seja, imitando o ser humano, o pessoal está construindo robôs posicionando esses músculos artificiais mais ou menos da mesma forma, né, que é posicionado no corpo humano. Então, imitando a natureza. E com isso estão conseguindo desenvolver, digamos assim, robôs mais que se assemelham mais do ponto de vista da movimentação, que se assemelham mais aos seres humanos. Então, no futuro, provavelmente teremos robôs muito parecidos com os seres humanos, não só pela questão da inteligência, mas também pela questão da movimentação. Se essa tecnologia de musculatura artificial se desenvolver bem, e eles conseguirem fazer com que os robôs reproduzam esses movimentos. E aí, obviamente, utilizando outro tipo de material, é muito provável que eles sejam bem mais fortes, né, do que a nossa própria musculatura. Existem duas formas em que o músculo ele pode se especializar, né? Você pode ter o músculo de grande potência e os músculos de endurance. Os músculos de endurance são aqueles músculos que têm a capacidade de exercer uma tensão durante um certo período de tempo, né? Normalmente por um tempo mais longo, certo? Então, essa expressão endurance, ela é o termo utilizado para esse músculo que consegue ficar se contraindo durante um tempo maior. Então, ele é diretamente proporcional ao tempo de manutenção dessa contração. No corpo da gente, a gente tem músculos que passam mais tempo contraídos, né, e músculos que se contraem por menos tempo, né? Por exemplo, os músculos que sustentam a cabeça da gente, né? Esternocleidomastoide, esses músculos do pescoço aqui da parte de trás, como eu lembro do nome, eles são músculos que precisam manter sua cabeça numa posição, nem para que ela não caia para trás, nem caia para frente, nem para os lados, então eles estão normalmente em constante contração, em geral contração isométrica. Claro que você tem uma mudança quando você movimenta a cabeça, então você vai ter contração isotônica. Mas se você mantém a cabeça parada, você tem todos esses músculos se contraindo para manter ela numa posição só. Então, esses músculos eles têm mais capacidade de passar mais tempo contraído. Então, são músculos de endurance, certo? Se o indivíduo é, por exemplo, um maratonista, vocês devem lembrar desse maratonista brasileiro aí, né? Que deixou de ganhar a medalha de ouro porque foi agarrado, né, pelo um transeunte. Aí você diz, caramba, um atleta tão forte desse, chegou um buchudo lá, agarrou ele e não soltou, e ele não conseguiu se soltar, né? Coitado, perdeu a medalha. Mas veja, esse cara, ele é um atleta de endurance, ele é um atleta de maratona, ele consegue fazer com que os músculos permaneçam muito tempo se contraindo, né? Mas ele não tem muita força, entendeu? Então, o buchudo lá agarrou ele e segurou, e ele não conseguiu se soltar, certo? Porque ele é magrelinho, como vocês estão vendo aí. Agora, se botar para correr numa estrada, ele deixa todos vocês para trás. Por quê? Porque ele consegue manter o músculo se contraindo por um longo período de tempo, certo? Então, se o seu objetivo é ter uma resistência, né, e especialmente cardiovascular, você faz um treinamento de endurance. E o treinamento de endurance, ele é feito
com um grande número de repetições e pouco peso. No caso desse indivíduo aqui, ele não usa peso, é o peso do próprio corpo quando ele é maratonista. A Eliane está colocando aqui, ele é resistente, mas não é forte. Exatamente, ele é resistente e não é forte. No caso do músculo que desenvolve mais a potência, então é um tipo de músculo que ele consegue exercer uma tensão muito intensa, muito grande, né, muito forte, mas por um curto período de tempo. Nesse caso aqui, do indivíduo de potência, você tem uma velocidade de encurtamento maior. A potência é exatamente isso, a força versus a velocidade de encurtamento. Quanto mais rápido ele consegue fazer aquela flexão, mais potência aquele músculo tem. No caso do indivíduo que treina, faz um treinamento de potência, então é exatamente o inverso do endurance, ou seja, você tem que usar muito peso e poucas repetições, né? E aí é o contrário, por exemplo, do maratonista aqui, a gente teria o velocista, né? Aqueles caras que correm, os fundistas de 100 metros raso. Ele corre 100 metros, mas ele corre 100 metros em grande velocidade. E se você for comparar, né, a estrutura muscular desses indivíduos, vocês vão ver que são bem diferentes. Você vai ter esse aqui bem magrinho, né, e o velocista bem forte, bem musculoso. Entendeu? Mas se você colocar o velocista para disputar uma maratona com esse aqui, ele não consegue correr 10%, ele cansa, enquanto que esse aqui permanece correndo, né? Mas já se for para disputar os 100 metros rasos, esse daqui vai com certeza ficar para trás muito facilmente, porque ele não tem velocidade, ele só tem resistência. Enquanto que o treino de endurance ele não aumenta a massa muscular, por isso que o indivíduo fica magrinho, no treino de potência, aí sim, você tem um aumento intenso da massa muscular. Mas como eu acho que foi Eliane que falou na aula passada, isso tem limite, né? Você vê o indivíduo ficando forte muito rapidamente, então certamente aí você teve uma ajudazinha externa, provavelmente de hormônios esteroides, né? Porque você consegue ganhar massa muscular, mas não da forma com que a gente tem visto por aí afora. Certo? Então essas são as principais diferenças dos tipos de músculo no que diz respeito à sua capacidade. Você pode ter músculo que tem capacidade de se contrair durante muito tempo, mas não tem tanta força. Já o outro tem muita força, mas não se contrai durante muito tempo. Eu me lembro quando eu fazia doutorado, tinha um colega que ele fazia mestrado comigo, com o mesmo orientador, e ele sempre foi, né, fortão, bombadão. E uma vez a gente resolveu mergulhar para olhar os peixes, olhar os bichos lá em Búzios. A gente ia só com máscara, snorkel, nadadeira, e nadava até uma região lá na frente, onde tinha uma profundidade menor e muito bicho para a gente poder ver, etc. E a gente ficou lá observando os bichos. E aí, num dado momento, começou a passar uns botos lá por perto, e de longe a gente não tinha certeza se era boto ou se era tubarão. Né? Daqui a pouco o bicho aparecia com aquela nadadeira dorsal assim, e eu dizia, rapaz, isso é boto. Ele dizia, não, isso é tubarão. E aí, no fim das contas, a gente ficou com medo de saber se era boto ou tubarão, e a gente resolveu voltar para a praia nadando, né? E aí, quando a gente começou a nadar, todo mundo disparou na frente e eu fiquei para trás, né? Eu digo, oh, espere por mim, senão eu vou morrer sozinho aqui. E ele nadando na velocidade maior do mundo, e eu não tinha a velocidade que ele tinha, mas rapidamente eu alcancei, ultrapassei, e continuei, porque a gente estava distante da praia, continuei nadando e cheguei com vários minutos né, de vantagem na frente dele, e ele chegou morrendo, né, botando a língua para fora. Eu, mais magro, eu tinha mais resistência, não tinha a força que ele tinha, mas tinha mais resistência, então eu consegui permanecer mais tempo nadando, não na velocidade que ele podia desenvolver no início, mas permanecia mais tempo nadando. E ele cansou muito rápido, né? Então ele perdeu velocidade porque cansou muito rápido. Então foi aí exatamente a disputa de endurance e de potência, né? Naquele episódio ali. Ganhei porque tinha mais resistência. Mas se fosse outra coisa, provavelmente ficar pendurado num prédio e conseguir subir, provavelmente eu perderia, porque eu não teria força para sustentar o peso do meu corpo, e ele provavelmente teria. Ok? Então, o que é a fadiga muscular? A fadiga muscular é exatamente o oposto do endurance. É quando
o músculo não consegue ficar mais tempo contraído. Né? O endurance, o indivíduo consegue manter a contração por muito tempo. E a fadiga é exatamente quando você não consegue fazer isso. Então, o indivíduo que tem muita força, mas ele não tem resistência, que foi o caso desse meu colega, o que aconteceu foi que ele teve uma fadiga muscular. Então, ele não conseguia mais contrair a musculatura durante mais tempo. E isso fez com que reduzisse, né, a velocidade dele lá na natação. Então, no momento da fadiga, você tem uma diminuição da força e, portanto, da velocidade. Isso causa o relaxamento do músculo. Então, o indivíduo tem que parar, descansar, porque senão ele não consegue voltar a exercer a contração, portanto, não consegue voltar a exercer o exercício, fazer o exercício físico. Então, na fadiga, quando acontece a fadiga na fibra muscular, né, você tem o que a gente chama de fadiga absoluta, né? Ou você tem uma redução do estímulo, né, no nervo motor, no nervo que está levando o estímulo para a musculatura, né? De modo que você não tem o potencial de ação. Então, você pode ter as duas coisas. O potencial de ação chega e a fibra não contrai, porque ela não tem mais força nem velocidade, ou o potencial de ação nem chega no músculo, né? Portanto, você não tem potencial de ação, o músculo fica parado. Muitas vezes acontece essa fadiga não só necessariamente pelo excesso do exercício, né, mas você pode ter não geração de potencial de ação por compressão, por exemplo, da fibra, né, da fibra muscular. Às vezes é muito comum a gente dormir por cima de um braço, ficar sentado em cima de uma perna, de um pé, e de repente você vê que aquele pé fica dormente, você não consegue mais exercer contração durante algum tempo, né? Ou quando você bloqueia a circulação, você sente aquela dormência também, mas rapidamente, né, quando você libera a pressão, você restabelece a circulação e restabelece o fluxo, né, do potencial de ação. Se define que a diminuição da afinidade pelo cálcio, né, e também a disponibilidade de oxigênio e ATPs intracelular podem proporcionar a fadiga. E aqui eu quero lembrar para vocês que a gente viu no caso da contração do músculo cardíaco a importância do cálcio, não é? No potencial de ação, ele proporcionando aquele platô, né? O cálcio ali naquele caso, ele tem uma função de retardar a contração muscular no coração, certo? Só que ali, pessoal, aquele cálcio, ele está envolvido direto, né, nas células excitáveis, no potencial de ação, de modo a fazer com que aquela contração demore mais tempo. Só no caso do coração. Na musculatura esquelética não é assim. Na musculatura esquelética, o cálcio ele vai participar do processo de contração propriamente dito, certo? Então, a ausência de cálcio atrapalha a contração, ou seja, você causa uma fadiga, você impede que o músculo se contraia, né? Outra coisa que também estando ausente vai atrapalhar a contração e, portanto, proporcionar fadiga é a disponibilidade de oxigênio e de energia dentro da célula, né? Então, por isso que quando você tem uma limitação da circulação sanguínea, especialmente da circulação arterial, você deixa de oxigenar o músculo e você deixa de fornecer energia para o músculo. Então, isso também proporciona uma fadiga, né? E existe aí o que a gente chama de... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Enfim, vê se eu lembro depois. Quando você tem um aumento da disponibilidade de potássio, um aumento da acidez intracelular, você tem a formação de ácido lático. Quando você está utilizando muito a musculatura, não sei se vocês lembram, na bioquímica a gente tem a via glicolítica, né, que alimenta o ciclo de Krebs, né? Então você tem ali uma contração muscular utilizando basicamente a via glicolítica, né, os ATPs liberados na via glicolítica, e isso faz com que haja um acúmulo de ácido lático, né, e lá piruvato, que depois alimenta o ciclo de Krebs. Então, esse acúmulo de ácido lático por excesso de via glicolítica, ele é atribuído a ele
A cãibra, lembrei agora o nome do negócio, né? A cãibra pode ser resultado dessa formação de ácido lático no músculo, né? E isso também atrapalha a movimentação natural do músculo. Só que nesse caso aí você tem uma espécie de contração involuntária, né, daquele tecido, né, e muitas vezes é dolorosa. Né? Comigo normalmente acontece quando estou sentado e os dedinhos do pé dobram para baixo assim. É uma coisa chata pra caramba, né? Então, esses são os aspectos, digamos assim, que estão envolvidos na questão da fadiga muscular. Certo? Em geral, os indivíduos com boa eficiência cardiorrespiratória, né, circulação direito, sem ter muito problema de hipertensão, né, você tem uma redução dos problemas, né, de fadiga muscular, especialmente de câimbras. Cãibra na panturrilha, realmente, Ítalo, é o pior que tem, realmente. E quando você está numa reunião, imagina assim, com um monte de gente te assistindo e você tendo que falar alguma coisa e dar aquela cãibra na panturrilha. Em geral, eu consigo resolver tentando esticar a perna. Quanto mais eu estico, menos acontece esse tipo de cãibra. Ok? Para frente. Vamos falar então agora, pessoal, das alavancas. Não sei se vocês lembram de física lá do ensino médio, que se falava um pouco sobre a importância das alavancas, né, como sendo, digamos assim, uma estratégia mecânica para a economia de força, certo? Quem começou primeiramente a falar de alavanca foi Arquimedes, né? Ele falou a famosa frase, né, dai-me uma ponto de apoio e um bastão e eu erguerei o planeta Terra. Tem até essa famosa ilustração aqui de Arquimedes. Então, o que ele dizia basicamente é o seguinte: a relação entre as duas partes de uma alavanca, né? Uma alavanca é qualquer coisa que você tenha duas partes apoiadas em um fulcro, né? Sustentadas em cima de um ponto de apoio. Né? E aí você tem dois pesos, né, duas forças sendo exercidas de maneira oposta. Então, a alavanca de Arquimedes era simples, né? Era uma alavanca em que você tem um braço, né, onde ele está aplicando a força, né, e o outro braço, que é essa parte menor, aonde o planeta Terra aqui está aplicando a outra força. Né? E o jogo da alavanca é aonde você posiciona essas duas forças e o ponto de equilíbrio. Certo? Então, para que uma alavanca ela seja capaz de proporcionar força, é necessário que a multiplicação da força versus o comprimento da barra, né, do braço, de um lado seja maior do que a força que está sendo aplicada do lado oposto versus o comprimento, né, do braço do lado oposto. Então, esse é o segredo, né, das alavancas. Então, você pode, por exemplo, economizar força aqui se você tiver um comprimento desse braço, né, da força maior, bem maior, no caso aqui do exemplo de Arquimedes, né, do que o comprimento do braço da resistência, né, que é o que a força que a Terra está exercendo aqui. Então, é esse o segredo. Se você quer diminuir força, você aumenta o comprimento do braço, aonde está aplicando a força. Né? E aí você tem que reduzir proporcionalmente o comprimento do braço da resistência do peso que você está querendo levantar. Ok? Então, basicamente, a fórmula que trabalha a questão das alavancas é essa relação aqui, né? Onde você tem a potência, que é o que Arquimedes está exercendo aqui, versus o comprimento do braço da potência. Okay? Isso é igual à resistência, que no caso aqui está sendo representada pelo peso do planeta Terra, versus o comprimento do braço da resistência. Certo? Então, essas coisas sempre vão ser iguais. Só que aí, se você aumenta muito o braço da potência, você pode ter uma potência menor. Né?
e aí você pode conseguir completar a multiplicação de modo que esse valor aqui possa ser igual ou superar, né, a multiplicação do braço da resistência versus a resistência do planeta. Vamos dar alguns exemplos, né, de alavancas que a gente pode compreender isso de forma melhor. Então, as alavancas, elas normalmente são utilizadas para você ter uma vantagem mecânica, né, você ter mais força, digamos assim, ou com menos força conseguir elevar um peso maior, né? Dessa forma você consegue vencer uma resistência tendo um esforço menor, já que você vai aumentar o braço, né, da força. Então, a vantagem mecânica é quando essa relação da força, braço da força, ela é maior do que o braço da resistência. Vamos pegar alguns exemplos claros aqui. A alavanca que Arquimedes utilizou como exemplo é uma alavanca que a gente chama ela de alavanca interfixa. Por que ela é uma alavanca interfixa? Essa questão de ser interfixa, ela vai sempre estar relacionada ao ponto de apoio, certo? Então, a alavanca interfixa é aquela em que o ponto de apoio está entre a força e a resistência. Certo? Ele está no meio. Então, a fixação é no meio. Por isso, ela é chamada de interfixa. Ok? Então, está aqui o exemplo de Arquimedes, só que partindo para a realidade, né? Ao invés de levantar o planeta Terra, ele vai levantar uma pedra bem grande aqui. Certo? Então, aqui eu tenho o ponto de apoio, que é essa pedra menor aqui, que normalmente é chamada de fulcro, ponto de apoio ou fulcro. Isso aqui pode ser utilizado essa expressão fulcro. Certo? Então, você tem um ponto de apoio, você tem aqui o braço da potência, bem maior do que o braço da resistência. Certo? Então, aqui você tem a potência, que está sendo exercida aqui pelo índio, nesse sentido, né? Então, a gente tem a força da potência, e do outro lado, a gente tem aqui a pedra representando aqui a resistência a ser vencida. Certo? E o braço da resistência é esse pequeno trecho, né, da madeira aqui que ele está usando para levantar a pedra. Então, ele vai conseguir claramente levantar essa pedra, por quê? Porque a multiplicação da força que ele está exercendo versus o comprimento do braço vai ser, no mínimo, igual, né, ou vai ser maior do que a multiplicação da resistência, da energia aqui da resistência versus o braço da resistência, certo? Esse é o tipo de alavanca interpotente. Eu acho muito engraçado esse exemplo aqui do pobre do jumentinho carregando uma carga muito grande. Isso aqui é um exemplo claro de uma alavanca interfixa, certo? O peso que você vai colocar na carroça, né, ele não pode ser grande o suficiente que, se você multiplica o peso versus o braço da resistência, né, o resultado não pode ser maior do que o braço da potência versus o peso do jumentinho. Entendeu? Então, é o que acontece aqui, né? O jumento não pode fazer nada porque essa multiplicação aqui, resistência versus braço da resistência, é maior do que a multiplicação peso do jumento versus o braço da potência. Okay? E onde é que está o ponto de apoio aqui nessa alavanca? É a própria roda. Certo? A roda aqui é o fulcro, é o ponto de apoio. Então, qual seria a solução para que esse mesmo jumentinho aqui conseguisse carregar todo esse peso? Quem pode dar uma solução aí? Aumentar o braço da alavanca da potência. Essa seria uma alternativa bem mais óbvia, Marco. Mas digamos que o cara não tenha outra carroça e ele não tenha madeira para colocar maior braço da potência. Existe uma outra solução mais fácil. É boa essa aí, eu não tinha pensado nessa não. Botar um pneu atrás, né? Mas digamos que o cara não tenha nada, ele só tem isso aí, esse jumento, essa carroça e essa carga para carregar. Certo? Nem ele tem, Ingrid, um jumentinho mais gordo também não. O que ele tem é isso aí. Né? O que ele pode fazer? Vamos lá, Viverson colocou aí, dividir o peso entre o jumento e a carroça. Exatamente, Viverson, muito bem. Ele pode pegar o peso que ele colocou aqui atrás, ó, no braço da resistência, e jogar mais aqui para cima do fulcro, ou seja, para cima da roda. Ou até mesmo
para o lado do braço da potência, né, do jumentinho. O erro aqui do carroceiro foi não saber distribuir o peso de forma adequada, né? Se ele tivesse assistido aula de biofísica, de alavancas, ele saberia como colocar esse peso sem comprometer, né, o posicionamento do jumentinho aí, né? A culpa não é do jumentinho. Ele pode colocar todo o peso nas costas também, para ver se é bom carregar esse bicho todo aí. É mesmo. Vamos para ver outro tipo de alavanca. Essa aqui é a chamada alavanca interresistente. A alavanca interresistente é aquela em que a resistência está no meio. Certo? Então a gente tem a potência de um lado, o seu respectivo braço, e a gente tem o ponto de apoio no outro, na extremidade. Certo? Então a força da resistência ela está posicionada no meio. Certo? Então esse é o tipo de alavanca onde a gente pode ter como exemplo aqui um quebra-nozes, certo? Onde a mão aqui representa a potência, a força que você vai aplicar, né? A dobradiça aqui do quebra-nozes é o ponto de apoio, e a noz, propriamente dita, é a resistência. Certo? Cortador de papel também é um tipo de alavanca interresistente. Então, a faca aqui, né, a lâmina que corta, ela está apoiada aqui, ó, fixada, então esse aqui é o ponto de apoio, certo? O que você vai colocar no meio aqui, o papel aqui é a resistência, e a potência é aqui, né, a parte onde você põe a mão e empurra para baixo, né, o cortador de papel. Então, isso aqui é exemplo de alavanca interresistente. Finalmente, a última alavanca é a chamada alavanca interpotente, certo? Aonde, dessa vez, a potência está no meio. Então, a gente já teve uma alavanca em que o ponto de apoio estava no meio, é chamada de interfixa, que é o fixo, né, está no meio. A gente tem a interresistente, a resistência no meio, e tem agora a interpotente, que é a potência no meio. Então, uma pinça é um exemplo. Pinça de unha, né? Isso aqui é um pegador de carne, sei lá, mas aquela pinça que as mulheres usam para arrancar, né, cabelinho da sobrancelha, ela é um tipo de alavanca interpotente. Né? A gente pega no meio, portanto a potência está no meio. Aí a extremidade é o ponto de apoio, e o pegador, propriamente dito, a parte que da pinça de pelo, é a parte que puxa o pelo, é onde está a resistência. Então, alavanca interpotente. Também é a alavanca que a gente usa para varrer a casa, né? Certo? Então, na vassoura aqui, nós temos um exemplo de alavanca interpotente. Só que no caso da vassoura aqui, ó, a mão que está em cima da vassoura é o ponto de apoio. Certo? A mão que está embaixo da vassoura, a mão que está exercendo a força, né, movimentando a vassoura, é a potência. E a resistência são os pelos da vassoura, né, puxando a sujeira, né, varrendo a poeira da casa. Então, quando a gente for varrer uma casa, é importante que a mão que você tenha mais habilidade, que tenha mais força, fique na parte de baixo. Então, você segura da parte de cima, com a mão é o ponto de apoio, a mão que você vai movimentar é a parte de baixo. Né? Só que, no meu caso, eu quando vou varrer uma casa, eu alterno, porque canso uma mão, eu já consigo fazer com a outra com a mesma habilidade. Como é um exercício mais de movimentação do que de força, então dá para trabalhar com qualquer uma das duas mãos. Certo? No nosso corpo, um exemplo bem claro de uma alavanca interpotente é a alavanca formada pelo braço e o antebraço, aonde a potência aqui é exercida pelo músculo bíceps, certo? A articulação do cotovelo é o ponto de apoio, né? O bíceps ele está inserido aqui pertinho do ponto de apoio, né? E a mão segurando algum peso é a resistência, certo? Então, essa é uma alavanca do tipo interpotente, ok? Bom, nem toda alavanca que está presente no corpo humano, ela
necessariamente proporciona ganho de força. Esse exemplo do bíceps aqui é um, né? Vamos ver aqui a regra lá estabelecida por Arquimedes. Para eu ter facilidade de movimentar um peso, eu preciso necessariamente, vocês devem lembrar, que a força versus o seu respectivo braço tenha um resultado cujo produto seja maior do que a resistência versus o seu respectivo braço, certo? Então, para que a gente pudesse ter uma economia de força, nesse caso aqui, a inserção do bíceps teria que ser bem aqui assim, né, para que a gente tivesse um braço, né, da potência maior do que o da resistência, né. O fato dela ser uma alavanca interpotente, né, não proporciona, digamos assim, ganho de força. Por outro lado, ela proporciona amplitude de movimentação, certo? Então, se você pegar aqui o ponto de apoio, vai ser multiplicado, o braço, a partir do ponto de apoio multiplicado pela potência, vai ser sempre menor do que o braço da resistência multiplicado pela resistência. Mas você tem um ganho de amplitude de movimento, certo? Outras alavancas, elas proporcionam, de fato, ganho de força, né? Conseguem economizar energia, né? Mas no corpo humano você tem isso distribuído dependendo da necessidade. Então aqui, no caso do bíceps, você tem amplitude de movimento, como sendo uma grande vantagem, né? Já que o braço da resistência ele é sempre maior do que o da força, né? Temos uma outra alavanca interessante aqui, ó. Aqui a gente tem uma alavanca interpotente, né? Porque a potência está no meio, entre o fulcro e a resistência. Já essa musculatura aqui que impede que a sua cabeça caia para frente, né? Essa musculatura que sustenta a cabeça erguida aqui assim, ela é uma alavanca de que tipo? Uma alavanca do tipo interfixa. Por quê? Porque o ponto de apoio é a própria coluna vertebral, segurando o crânio, né? A resistência é o peso da cabeça caindo para frente, concorda? E a potência é o músculo aqui contraindo, puxando a cabeça para trás, segurando ela aqui atrás para não cair para frente. Temos aqui, no caso do calcanhar, né, e dos tríceps, como é que chama esse músculo aqui que eu esqueci já? Antigamente chamava gastrocnêmio, agora já mudou, não me lembro mais como é que chama. Não. Enfim, é o músculo da batata da canela. Ele está preso aqui no calcanhar, né? Então ele representa aqui, portanto, a potência, né? O ponto de apoio aqui é a ponta do pé e a resistência, que é o peso do corpo, está aqui no meio do caminho. Então, portanto, a gente tem aqui uma alavanca do tipo interresistente. Então, aqui no corpo humano, 3 exemplos de alavancas, a interresistente, a interfixa e uma alavanca interpotente. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem que tem. Pronto. Então aqui as alavancas que a gente apresentou, só que agora aqui expresso, né, de forma esquemática, onde está, né, ponto de apoio, resistência e força em cada uma das 3 alavancas. Antes da gente passar para o último slide, que são considerações evolutivas, ainda é gastrocnêmio, então acho que tá bom, porque assim, a anatomia de vez em quando fica mudando o nome das coisas, e como eu não sou professor de anatomia, eu acabo não me atualizando sobre os nomes. Tem uma alavanca que ela é muito engraçada no corpo humano, eu gosto sempre de discutir um pouquinho sobre ela. É que ela pode ser 2 alavancas, 2 tipos de alavancas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a resistência muda de lugar. Então, em um dado momento, ela é uma alavanca interresistente, certo? Em outro momento, ela é uma alavanca interpotente, que é a alavanca proporcionada pelos dentes na mastigação, certo? E o masseter, né? O músculo aqui que proporciona a movimentação da mandíbula, certo? Fechando, né? Fechando a boca. Então, essa musculatura aqui, ela, né, está inserida aqui na parte temporal
e aqui na base da mandíbula, e é ela quem puxa a mandíbula para cima para a mastigação. Então veja bem, se eu tiver mordendo uma barra de chocolate, assim na ponta dos dentes, né? Pego a barra de chocolate aqui assim e mordo. Essa é uma alavanca do tipo interpotente. Por quê? Porque a resistência está na extremidade, que é onde eu estou mordendo, certo? O masseter, que é a força, está ligado aqui no meio da mandíbula. E o ponto de apoio é a articulação temporomandibular, que está bem aqui, ó, na imagem, certo? Então eu tenho o ponto de apoio como sendo essa articulação. A potência é a musculatura, o masseter ligado aqui na mandíbula. E a resistência está aqui nos dentes incisivos, quando eu estou, né, cortando, mordendo um pedaço de carne ou arrancando um pedaço de uma barra de chocolate. Portanto, eu tenho aí uma alavanca do tipo interpotente. Por quê? Porque a potência está no meio, né? Está entre a resistência, que está nos incisivos, e entre o fulcro, o ponto de apoio, que está na articulação temporomandibular. Ok? Agora imagine, se você arrancou um pedaço do chocolate, ou arrancou um pedaço da carne, começou a mastigar, e você jogou essa mastigação lá para os molares lá atrás. Então, essa mastigação, né, dependendo de onde você está mastigando, se é nos incisivos ou se é no molar, você muda, né, a alavanca para interpotente, né, para uma alavanca do tipo interresistente, né, porque agora a resistência está atrás da musculatura, né, está lá no molar. Então você tem numa extremidade a musculatura, né, portanto a força, a potência, né, a resistência está no molar, que é o alimento, né, sendo mastigado, sendo comprimido, e o ponto de apoio está lá na articulação. Certo? Tríceps sural é isso? Não sei. Para mim, tríceps é isso aqui. Mas se for sural, é o de baixo, não me lembro mais não. É da minha área. Certo? Vocês entenderam essa questão da mudança do tipo de alavanca no que diz respeito à mastigação? Certo? Tem esses dois tipos de alavanca. Se a mastigação for nos incisivos, ela é do tipo interpotente. Se a mastigação for no molar, né, aí ela é do tipo interresistente. Certo? Qual das duas a gente tem ganho de força? Quem pode me responder? Hein? Em ambas eu tenho alavanca, mas em apenas uma delas eu tenho um ganho de força. Ninguém se arrisca? Já pensem na questão dos comprimentos. Né? Os comprimentos você tem aí incisivo, é a resistência. E onde é que é o braço da resistência? Ela vai até onde for a força, ou até onde for o fulcro, dependendo do tipo. Enquanto que o braço da força é aonde está sendo aplicada a força até o ponto de apoio. No caso da mandíbula, o ponto de apoio vai estar sempre, considerando essa imagem aqui, o ponto de apoio vai estar sempre no mesmo lugar, sempre à esquerda, que é a articulação. Certo? Então, se a potência está no meio e a resistência está na extremidade, então, portanto, o braço da resistência até o ponto de apoio, ele sempre vai ser maior, né, do que o mesmo braço da potência até o ponto de apoio. Mas já quando você inverte, já quando você joga a resistência para o meio, né, da alavanca, esse caso aqui, né, então você tem a potência mais à frente. Né? Essa alavanca aqui, nesse caso, ela passa a ser desse modelo aqui, ó. Certo? Ó, aqui, imaginando que isso aqui seja a alavanca da mandíbula, aqui você tem a resistência como sendo os incisivos, certo? Mordendo um pedaço de chocolate. Aqui a musculatura do masseter e aqui o ponto de apoio. Ok? Aí na hora que eu faço o contrário, ou seja, na hora que eu passo a mastigar com os molares, aí eu tenho isso aqui, ó. Certo?
ponto de apoio, a articulação temporomandibular, a comida sendo mastigada e a musculatura na outra extremidade, né, pegando a mandíbula. Então, eu vou ter uma alavanca interresistente. Então, é nesse caso aqui, a interresistente, que a gente tem ganho de força. Por quê? Porque o braço da potência, ó, que vai dar do ponto de apoio até aqui a mão, no caso seria até a inserção da musculatura, vai ser maior do que o braço da resistência, né, que é o ponto de apoio até onde o alimento está sendo mastigado, portanto, até onde estão posicionados os molares. Então, veja que numa mesma articulação, a gente tem uma alavanca que tem como objetivo ganho de força, por isso que a gente joga para os molares os alimentos mais duros, né, para mastigar. E, no caso da alavanca interpotente, que é essa daqui, né, onde você está mastigando com os incisivos, você está cortando, né, o alimento, você não precisa de força, né, já que os incisivos eles são dentes mais amolados, são dentes feitos para cortar, né, para rasgar, enquanto que os molares são dentes feitos para comprimir, né, qual seria o termo mais correto? Sei lá, mastigar mesmo. Né? Triturar, macerar. Triturar, valeu, Magno, muito obrigado. São dentes usados para trituração, e para trituração a gente precisa de mais força. Né, para o corte, não necessariamente. Precisa do dente ser afiado. Né? Então, esse aí são os exemplos mais claros que a gente tem de alavancas, né, no corpo humano. Praticamente, onde tem musculatura, a gente tem alavanca, mas tendo sempre em consideração que nem toda alavanca no corpo humano ela existe para ganho de força. Ela pode existir para ganho de movimento, né, de amplitude de movimento. E quando isso acontece, você tem algumas considerações que a gente pode fazer do ponto de vista evolutivo. E aí eu coloquei aqui. Então, quando você tem um braço da força menor do que o braço da resistência, em geral, você vai ter a desvantagem mecânica, como é o caso do bíceps, né, do braço, do movimento de flexão. Mas, por outro lado, você pode proporcionar agilidade, você pode proporcionar velocidade. Do ponto de vista evolutivo, né, isso é muito importante, porque garante que você tenha agilidade, você possa correr, você pode fugir de predador, né, ou ao contrário, você pode correr atrás do predador, né, para caçar, para coletar, né, e também permite deslocamento, né, ou seja, grandes migrações. Então, o crescimento do indivíduo, né, o aumento do comprimento dos membros, dos braços e pernas, ela pode proporcionar uma desvantagem mecânica, ele vai ficar mais fraco do ponto de vista, né, de força, mas por outro lado ele ganha em agilidade, ele ganha em deslocamento, certo? Desde que você não fique gordão demais, você vai ter sempre agilidade, que o nosso corpo evoluiu para isso. Né? Mas ao mesmo tempo o nosso corpo evoluiu para se adaptar à escassez de alimento, né? Hoje em dia, como a gente não tem tanto problema de escassez de alimento, especialmente nos países mais desenvolvidos, não estou falando de Brasil e outros países subdesenvolvidos, então você tem o problema aí da obesidade. Tem quantidade de energia muito grande disponível, e o corpo, como não teve tempo ainda de evoluir em relação a isso, a tendência natural é armazenar essa energia excedente para dias, né, de escassez. Só que esse dia de escassez nunca chega e as pessoas acabam ficando obesas. Ok? Bom, então, de uma forma geral, essas são as considerações biofísicas no que diz respeito à mecânica muscular. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma contribuição? Fiquem à vontade. Professor, eu tô tentando visualizar a questão da força que o senhor falou, tipo, qual o tempo de alavanca propicia maior força, considerando as três, sempre a interresistente é a que proporciona a maior força? Tipo, os três tipos citados? Não necessariamente. Ou só no caso que o senhor deu, que foi da mandíbula? Não necessariamente. Você sempre tem que levar em consideração a questão do comprimento dos braços.
certo? Essa relação entre onde o músculo vai estar inserido é o que vai determinar se ela vai proporcionar força ou se ela vai proporcionar amplitude de movimento. Entendeu? No ser humano, muitas alavancas elas não têm intenção de proporcionar força, mas sim proporcionar amplitude de movimento. Certo? Mas outras sim, são para força. Então você acaba tendo uma compensação, né? Como você tem o braço da força muito pequeno, você acaba tendo que desenvolver uma força muito maior. E você tem um crescimento muscular para compensar, né, a perda, digamos assim, mecânica que essas alavancas proporcionam. Mas, no geral, as alavancas que nós desenvolvemos, elas, no geral, são desenvolvidas para ganho de força. Né? Então, a bomba para encher pneu do carro, entendeu? As roldanas para você levantar um peso e levar lá para cima, né? São estratégias mecânicas como alavancas para que a gente possa ter ganho de peso. Né? A alavanca hidráulica também, não sei se vocês lembram da alavanca hidráulica, né? É aquela que você vai injetando água, né, num tubo fininho, e essa água se comunica com um tubo mais largo, né, e aí você faz grandes movimentos, né, de injeção de água no tubo fininho, para que você tenha pequenos movimentos no tubo grande. No entanto, esse pequeno movimento você pode deslocar grandes massas, grandes pesos. Qual é o melhor exemplo que a gente tem desse tipo de alavanca hidráulica? É o macaco, né? O macaco hidráulico, o macaco que a gente usa para levantar o carro, né? Você normalmente não iria conseguir levantar seu carro, né? Sem aquele macaco. Mas aí você, com o macaco, você faz aquele, né, grandes movimentos, mas com pouca força, né? E isso é revertido em pequenos movimentos com muita força, né? Então você consegue levantar o carro, né? Obviamente que você movimenta muito, do outro lado você movimenta pouco, né? Mas aqui você tem menos força, do lado de lá você tem mais força, né? O freio do carro também, o freio é a mesma coisa, né? O freio ele é um freio hidráulico, então você tem um fluxo de um líquido, né, de uma área para outra que proporciona a frenagem do carro. Obviamente que as mangueiras que levam o líquido, né, o líquido de freio, elas têm que estar íntegras. Se você tiver perfurado, a pressão que você faz no pedal do freio vai fazer com que o líquido saia da tubulação e aí o seu carro fica sem freio. Né? Então, normalmente é isso, uma desconexão, um corte nas mangueiras de freio que faz com que o carro fique sem freio. Né? Então, do ponto de vista da engenharia mecânica, as alavancas são extremamente úteis. Né? E agora, na questão da robótica, também deve ajudar bastante. Né? O futuro está aí para a gente ver. Mais alguma questão? Não? Então, a gente se despede por aqui. Boa noite para todo mundo, bom fim de semana e até a próxima segunda.